Se não fosse elas, as magníficas, também estaria muito próximo do 0 a 0. E a do Brasil, tirando a China, foi uma das que mais caiu no mês. A gente está falando que a probabilidade dos juros cair em março caiu de 60% na semana passada para 20% hoje. As apostas majoritárias estão em maio. Inicialmente é um movimento que eu diria que é o grande motivo da queda da Bolsa em janeiro e é o grande motivo que ele ainda vem arrastando, somado, lógico, alguns probleminhas aqui locais, fiscal. Muito boa tarde. Eu, Thiago Pedroso, Rafael Wurzman, a gente trazendo aqui o Papo de Mercado e hoje num lugar diferente, estamos aqui no Rio de Janeiro, com o mar ao fundo. Estamos completando esse ano 10 anos de Critério. Para você, nosso cliente, que nos acompanha aqui no canal ou que já é cliente há algum tempo, muito obrigado, né? Toda essa caminhada, chegar aqui, é graças a vocês. Então a gente agradece bastante e pela audiência, a gente sabe que não é fácil, né? Ser um youtuber, e a gente consegue vir aí com algum nível de visualização que a gente acha bem interessante, principalmente porque a gente tenta levar um conteúdo que faz sentido para todo mundo. Pedroso, 10 anos de Critério e quase um ano, né, de podcast, de resumo semanal, né, esse bate-papo que a gente faz, divulga no YouTube. Se não me engano, vai completar um ano em março, né, porque a gente começou pós-carnaval, esse bate-papo. Em março a gente faz essa grande retrospectiva, né, enfim, desse um ano, até uma edição especial super válida. O ambiente aqui é um pouco diferente. Até peço desculpas pelo áudio, se estiver um pouco ruim. Pessoal, foi um pouco um improviso. Amanhã a gente vai ter um evento comemorativo aqui dos colaboradores da Critério de 10 anos. Mas a gente não queria deixar de gravar, né, esse episódio. Uma semana tão decisiva, tão importante, com dados de emprego, payroll, 5 das magníficas 7, né, reportando seus resultados. E que resultados, né, Pedroso? O Facebook estava subindo 20% hoje, enfim, adicionando aí 200 bilhões de dólares de valor de mercado, e só esse ano as magníficas 7 juntas adicionaram 3 trilhões de dólares de valor de mercado. Elas juntas adicionaram uma nova Microsoft. Isso é realmente impressionante. É um absurdo. São elas o grande destaque. A gente vive num mundo com um mercado muito nichado, tanto no Brasil como lá fora, né, Pedroso? Ano passado, se não fosse a Petrobras e o Banco do Brasil, era capaz da bolsa negativa. E lá fora, a gente precisa falar, se não fosse elas, as magníficas, também estaria muito próximo do 0 a 0. Mas antes de entrar nos Estados Unidos, que vai ser denso, teve banco regional lá fora caindo quase 50% na semana, decisão de juros do Fed, decisão de juros do Banco Central Europeu, decisão de juros do Banco Central Inglês, enfim, é muita coisa. Queria que você comentasse um pouco de Brasil, passar uma retrospectiva rápida, aí a gente entra, né, realmente no que importa, que é Estados Unidos, juros americano e as magníficas. Vamos lá, rapidinho. Antes de até te falar Brasil, eu trouxe aqui um gráfico que mostra as bolsas em janeiro. Em janeiro, a bolsa que mais subiu aqui dentro desse gráfico, né? A gente trouxe algumas equivalências aí, as principais bolsas do mundo, mas a bolsa de Nikkei, né? Eu ia falar Tóquio, mas do Japão, subindo ali incríveis 8,43%. Japão que não para, eles vêm com um movimento de alta bem consistente. Depois a Rússia, depois União Europeia, Estados Unidos e a do Brasil, tirando a China, foi uma das que mais caiu no mês. Caiu 4,79%. Eu queria dizer que tem dois motivos isso. O primeiro, juros americanos, né? O mercado voltou a colocar menos probabilidade dos juros caindo por trás, foi lá para frente. E o segundo é a culpa da que mais caiu, que é a China. A China é muito representativa para o Brasil. E a China que fez uma nova mínima, né, de 5 anos, o CSI 300, que é o principal índice de Xangai, ao longo dessa semana, tá? A sangria foi bastante violenta por lá. Mas aí, voltando aqui para o Brasil, né, essa semana a gente teve uma notícia bem relevante para todo mundo, juros caindo de novo, o Copom decidiu cortar taxas em 0,5%, e a gente chega agora em Selic a 11,75, deixa eu abrir aqui, 25, desculpa. 11,25. 11,25. Então a gente tem um movimento de queda que já vem desde os 13,75, né? Por isso que eu confundi, era 13,75, agora a gente está 11,25. Vem desde os 13,75 pontos, a gente está em 11,25 hoje, o mercado projeta que os juros vai chegar no final do ano em 9%. Alguns analistas falam ali 9,5%, mas a projeção está dentro disso, está entre 9% a 9,5%, tem uns exagerados que botam até 7%, tem uma galera que bota para cima, mas a média é isso. Eu trouxe um gráfico aqui mostrando a Selic nos últimos 20 anos, você vê que é uma curva descendente, ela vem caindo ao longo do tempo, a gente encontrou aqui algum platô, né? Ninguém sabe o que vai ser no futuro, mas pelo menos no curto prazo a gente está num ciclo de queda de juros que é super positivo para o mercado. Se eu puder comentar rapidamente, que eu acho que mais interessante dessa reunião do Copom é que não houve mudança, segue o jogo,
A retórica do Campos Neto foi no plural, então a gente pode esperar corte de juros de 50 pontos, no mínimo nas próximas 2 reuniões, antes de uma outra avaliação. E eu vi o Mercadante, pela primeira vez, elogiando a conduta do Banco Central. Eu não vi Glaze postando no Twitter que eles estavam errados, eu não vi barulho de Brasília de Lula. Então, onde eu quero chegar? A sociedade, os políticos, principalmente Brasília, estão muito mais tranquilos em relação à conduta do Banco Central. Eu acho isso muito positivo, tá, Pedroso? O Campos Neto conseguiu firmar um comunicado que ele vem passando já algumas reuniões sem grandes mudanças. Isso inibe volatilidade do mercado local e permite, né, que a gente tenha uma trajetória ali mais previsível e sustentável a médio e longo prazo. Eu vou fazer uma analogia aqui, é igual o juiz de futebol. Se o juiz aparece pouco na partida, quer dizer que ela tá indo bem. Né? Se ele precisa dar cartão vermelho, amarelo, quer dizer que tá acontecendo bastante bagunça. Mas tem um ponto aí, Rafa. Eu tava até pesquisando aqui para não falar besteira, mas tem um ponto. No final do ano, no começo do ano, né, assumiu os outros diretores que o Lula indicou, e a gente já tem 4 dos 8 diretores que são indicados do Lula. Então já fica difícil deles falarem mal se os próprios diretores que eles indicaram votaram a favor. Corretíssimo. Então, assim... Foi unânime a decisão, né, galera? Decisão. São 9 membros e todos votaram por um corte de 50 pontos. Dos 8 diretores, 4 são do Lula, e aí você, além dos 8 diretores, tem o Roberto Campos Neto, o presidente. Excelente. Então, os diretores dele votou, foi unânime, então... E, Pedro, você acha que o Galípolo é o favorito para assumir a presidência no fim do ano? Eu acho que no governo atual ninguém é favorito, sim, no momento é o mais provável, mas eu já li algumas alternativas que têm outras cartas na mesa. Então eu não sei, eu acho que tem ali uma briga dentro do PT entre as alas mais radicais, mais conservadoras, então eu não acho que o Galípolo tá dado que vai ser ele. Agora, dependendo das condições econômicas daqui para o final do ano, é muito provável que seja ele. Um cenário positivo. Eu diria que em um cenário mais extremo, talvez o governo pode pender um pouco mais pro populismo, pode querer colocar alguém mais agressivo, em querer cortar o juros, porque o Galípolo, até o momento, está se mostrando um cara bem mais moderado do que o mercado previa. O mercado tem recebido muito bem ele. Exato. Então, assim, num cenário que o governo precise dar uma canetada, talvez ele não seria esse cara, mas é uma opinião minha. E aí, só voltando para o Brasil, a gente teve um dado importante que é o CAGED, que ele mostra ali as aberturas de vagas de emprego. Foi negativo, bem acima da expectativa. O mercado estava esperando 370, se não me engano, 360 mil. Foi 430 mil vagas cortadas em dezembro, mas mesmo assim, o Brasil criou quase 1,5 milhão de vagas, chegando aí no menor desemprego desde 2016, se eu não me engano. Qual a taxa? 7,5% de desemprego. E é interessante, trouxe até um gráfico aqui que mostra a massa de rendimentos reais de todos os trabalhadores, né? Que basicamente é a massa de rendimento real que são das pessoas ocupadas, que estão trabalhando, que está na máxima histórica. Então, a gente viu ali um declínio na crise da pandemia, porque teve aumento de emprego, teve a questão da inflação, e ela voltou a subir, não por conta dos benefícios que o governo vem dando, mas porque você tem ali muita gente sendo empregada, e é algo que, na minha opinião, ainda não foi refletida diretamente na economia, principalmente quando você olha do ponto de vista de consumo. Então, é algo aqui que, com um cenário de queda de juros, pode começar a refletir mais para o mercado. Por fim aqui, eu acho que antes de falar do que eu ia mostrar aqui, a PIB da zona do euro, rapidinho e termina a minha parte, a PIB da zona do euro ficou estável no 4º trimestre. Importante aqui, porque o mercado estava mais pessimista com a zona do euro no começo do ano e ela se saiu melhor que esperado. Ela nem entrou em recessão ano passado. Você sabia, Pedroso, que o patinho feio da zona do euro é a Alemanha, né? Exato. Teve uma contração, na verdade, 0,3%, um dado que saiu de forma simultânea. E quem era para ser patinho feio? Itália, Espanha, principalmente Portugal, todos subindo ali quase 1%, conseguindo negativar esse PIB, né? Lógico que a Alemanha tem muito mais participação no bloco europeu do que esses países secundários. Mas então a Europa é aquela coisa, né? Estagflação, ou no mínimo, né? A economia de forma muito flat, né? Muito lateralizada. Me parece que o Banco Central Europeu vai conseguir cortar os juros antes, talvez, do que o Banco Central Americano, e se não for antes, numa magnitude mais acelerada, porque a economia vai demandar, né? E aí, até pegando esse gancho, Pedroso, hoje a gente teve, eu acho que o dado macroeconômico da semana, que foi o payroll, né? E se você acompanha o mercado, todo mundo aqui que está nos vendo sabe que veio quente e muito, né? Foram criados mais 300 mil vagas nos Estados Unidos, quando a expectativa era 180 mil. Foi revisado o dado de dezembro para cima, em 150 mil vagas. E mais importante, no mínimo que cria um sinal ali amarelo. O salário hora era esperado para crescer 0,3% na comparação mensal. Ele cresceu 0,6%.
o dobro do estimado. Isso criou uma pressão bastante agressiva na alta dos Treasuries, na alta dos juros americanos, que a ponta curta, 2 anos, e a ponta longa subiram hoje, na média, 20 pontos. Tá? E a gente estava vendo, eu acho, Pedro, ao longo dos últimos 45 dias, um juros americano muito mais tranquilo, né? Ali entre 3,90 e 4,25. Eu acho isso positivo para o mercado, pouca volatilidade nos juros, de um ambiente mais condizente, precisa no mínimo saber a sua taxa de desconto para chegar a um valuation justo para as companhias, né? Então isso ajuda os analistas de sell side a darem as suas opiniões. Essa volatilidade não seria tão interessante, né? Especialmente para cima. E o Fed, ele deixou claro na quarta-feira que o cenário base que eles trabalham hoje não é um corte de juros em março. Se soma o Fed, o comentário do Powell, né, deixando claro isso, se soma o payroll, a gente está falando que a probabilidade dos juros cair em março caiu de 60% na semana passada para 20% hoje. As apostas majoritárias estão em maio. Deixa eu até passar uma coisa, a gente pegou aqui um post que foi colocado lá pela WHG, que é uma gestora que a gente acompanha bastante, e lá no dia 12 de janeiro eles colocaram um post mostrando lá a curva de probabilidade, colocando que o mercado dava 80% de chance dos juros cair em março. A gente está falando de 20 dias atrás, os juros agora, a probabilidade é 20. Como o mercado mudou de E olha que interessante, Pedroso, tem aquele Atlanta Fed GDP Now, que é a estimativa do PIB corrente do trimestre atual com base nos indicadores de tempo real. Depois saiu o payroll, foi revisado para 4,1%, crescimento no primeiro trimestre de 2024. Lembrando que a economia em 2023 cresceu 2,5% e no último TRI cresceu 3,3%, vindo de 4,4%, se não me engano, 4,1%, algo do tipo, no terceiro TRI de 23%. Então, pessoal, eu não sei se a gente está num novo regime macroeconômico, onde a inflação consegue cair mesmo com desemprego baixo. Isso desafia a curva de Phillips, isso desafia as teorias formuladas ao longo das últimas décadas, ou se essa inflação vai voltar a aparecer. Né, Pedro? Eu queria saber um pouco da sua opinião. Eu sei que é muito difícil, mas... Hoje as bolsas, né, não só hoje, nos últimos dias, a gente viu um cenário que teoricamente deveria ser horrível, né? O Fed tentando controlar a inflação e a economia voando, mas as bolsas não param de subir, principalmente por conta das empresas de tecnologia, mas também porque o melhor cenário do mundo está se formando, que é a inflação está caindo com a economia voando. Reacelerando, não é nem pouso, tá, galera? É sem pouso, é reaceleração que a gente está vendo de fato. E saiu um dado de produtividade essa semana também. A expectativa era 2,5%, cresceu 3,2% no último TRI. Produtividade quer dizer fazer mais output com menos input. Fazer mais com menos. E eu atribuo essa produtividade mais alta, talvez com esse novo regime macroeconômico, para aqueles que são mais otimistas, né? Olhando à frente. A gente está vendo, né, as Magníficas 7, a Microsoft, por exemplo. Ela divulgou o resultado, teve uma realização ali no dia, mas foi fantástico o resultado. E, enfim, os dados vocês conseguem pegar, pessoal, mas eu quero dar uma opinião própria. A Microsoft hoje é uma empresa de utility. A gente, na Critéria, é mais fácil a gente ir para home office, se a gente estiver apertado, e deixar de pagar o aluguel do escritório, do que deixar de pagar o pacote Office, que é o Excel, o PowerPoint, o Outlook, por aí vai. E agora a Microsoft anunciando o seu Copilot, que é um assistente virtual, que a assinatura vai ser $30 por mês por usuário, para automatizar tarefas. Ou seja, eu consigo colocar aí que eu preciso de uma planilha XYZ e ela costa para mim. Eu não preciso mais planilhar. A Microsoft, ela vende produtividade, né, Pedroso? Olha que empresa incrível. E o Azure, que foi o destaque, que é o segmento de nuvem deles, subiu 30%, a expectativa era 28%, está mais saudável. E lembrando que o Azure já gera 25 bi de receita por trimestre. Né? Ele já está bastante consolidado e continua crescendo a um ritmo de uma empresa bastante incipiente. Na verdade, todas as magníficas, né? Tirando Tesla, eu diria, e Apple, estão com crescimentos mais a menos, mas se olha a Amazon, Google, Microsoft, Apple e Nvidia, com certeza... Meta, né? Que você não comentou. Facebook, né? Meta, Facebook, mudou o nome. Elas são companhias que, no final do dia, a gente pode ter um prêmio, né? É justo ter um prêmio em termos de múltiplo. O Microsoft negocia 35 vezes lucro, mas o crescimento está ali, pelo menos olhando no presente. Né? E a minha estimativa é que ao longo do ano não seja diferente. Né? Meta, por exemplo, você comentou, pela primeira vez na história, a Meta vai pagar um dividendo. É um yield de mais ou menos 0,4% ao ano. Ou seja, o Mark Zuckerberg vai colocar ele de liquidez e dividendo no bolso no ano, quase $1 bilhão. Né, o proporcional de ações que ele detém. Quanto a Meta subiu?
20% hoje, 20%. Pedroso. A Meta adicionou um Uber hoje de market cap, né? É realmente chocante e os dados vieram muito bons. A Meta gerou um fluxo de caixa livre ano passado de 45 bilhões de dólares. E é impressionante que é o ano da eficiência, né? O Zuckerberg, olha só, galera, olha como o mercado é traiçoeiro. Em outubro de 2022, a Meta negociava 87 dólares, a sua mínima desse ciclo de aperto monetário. Hoje ela está batendo, lambendo os 500 dólares. A gente está falando de mais de 5 vezes de retorno. E naquela época, ela era o patinho feio. Pô, Facebook, problema regulatório, está investindo no metaverso, nós vamos ver lucro daqui a 10 anos só, é muito capex. Descarta esse pessoal. Tá pagando dividendo. Agora está pagando dividendo, anunciou um programa de recompra de ações, 50 bilhões de dólares. E olha que engraçado, né? O Jim Cramer, que é aquele cara que faz o programa Mad Money, é como se fosse um tourinho dos Estados Unidos, né? O Pablo Spire lá fora, mas que ele dá opiniões mais próprias. Em outubro do ano passado, quando bateu a mínima, ele recomendava a Meta pra galera que assinava ele. Ele lacrimejou em TV nacional nos Estados Unidos, no programa CNBC, pediu desculpa pros assinantes e falou que estava descartando a empresa. Desde então, ela saiu de 90 e foi reta para 500, uma recuperação em V. O Jim Cramer é muito famoso lá fora. Tem até uns influencers aqui no Brasil que são famosos igual ele pelo mesmo motivo. Porque tudo que ele fala acontece exatamente ao contrário. Virou uma piada isso, né? Ele mandou comprar o Bear logo antes dele quebrar na crise de 2008, falou que tava tudo certo. Mas onde eu quero chegar não é nem criticando o Jim Cramer. Se você dá opinião própria todo dia, você vai errar muito. Sim. E todo mundo olha mais o eu do que o acerto, né? O mercado é cruel. Mas, galera, se a gente voltar a ver esse pessimismo, analista lacrimejando em TV nacional, lembrem de mim e lembrem que o fundo, se não chegou, tá próximo. Né? Numa próxima oportunidade que a gente possa ver daqui em diante. Pedroso, é só cabanas magníficas. Google e Amazon bastante positivas também. Eu acho que Google foi fantástica, mas a ação reagiu negativamente, caindo 7,5% um dia depois da divulgação. Por quê, Pedroso? A gente está falando que a Google está crescendo o seu cloud. É 9 bi de receita o cloud da Google. Eles estão crescendo a 25%, menos que o Azure, que já gera 25 bi de receita. Né? Mas o principal ponto detrator de Google, pessoal, foi anúncios. Né? Ficou levemente abaixo do esperado. E a gente sabe, essas empresas são precificadas à perfeição. Elas não têm que superar as estimativas, elas têm que também aumentar o guidance. E como o Zuckerberg fez, anunciar algo extra, que foi mais recompra e dividendo na mão do acionista. A Google ficou um pouco abaixo de uma linha, né? Mesmo que no geral ela tenha ficado acima, e o mercado puniu ela com uma queda bastante severa. Mas mesmo assim a gente caminha para um fechamento de semana positivo. Das últimas 13 semanas, a Bolsa Americana subiu 12 semanas, então a gente está num índice sobrecomprado bastante excessivo, né, com uma força relativa ali acima de 70 pontos, que indica, né, que o mercado está com um técnico pesado, e o S&P se aproxima dos 5 mil pontos, entendo eu que no mínimo é simbólico, né, um ponto de resistência ali para a gente ver se a gente vai para novas máximas, sem ter uma correção ali de 5 a 10%, que é o que a média histórica, né, no mínimo nos mostra, tá? E Pedroso, eu queria comentar aqui rapidamente que a gente falamos muito, e eu acho que o analista brasileiro, essas casas que a gente compra no Brasil, falam muito que a Bolsa Americana está cara. E é um pouco diferente dos analistas lá fora, né? Que eles são bastante compradores de Bolsa Americana. Tem um cara que eu gosto bastante, chama Tom Lee, de um fundo chamado Fundstrat. E ele, enfim, desde o final de 22, começo de 23, já estava falando que ia ser o novo bull market. Ele acertou muito ao longo do ano passado. Ele fala que a 5 mil pontos, a Bolsa Americana não está cara. A 5 mil pontos, se você tira as magníficas, negocia 15 vezes lucro de 25, expectativa. 19 vezes, 18 vezes lucro de 24, né? Isso é um pouco acima da média histórica. Com as magníficas, o S&P está em 22 vezes lucro desse ano, né? Expectativa. Mas essas empresas, galera, elas são caras. Elas vão negociar a prêmios. E, sendo bem honesto, se a gente tiver algum tipo de fraqueza, como a gente viu em Google caindo 8%, a minha opinião é que tem que começar a dar umas mordidas, né, e fazer posição, porque, enfim, é realmente um crescimento severo, importante, é maior, as 7 juntas são maiores que todos os PIBs mundiais, com exceção de China e Estados Unidos, o market cap, né? Sim. Tá alto, tá entregando, vai continuar entregando, não sei, mas acho que sim, e eu acho que vai monetizar ainda mais a inteligência artificial. Sou comprador de bolsa agora? Fico muito cético. Se você tem, eu seguraria. Né? Se não tem, aguardaria talvez um pouco. Tá? Essa é a minha opinião pessoal.
E Pedroso, eu acho que o micro essa semana foi mais importante para fazer preço na bolsa do que o macro. Engraçado isso, né? Porque o macro, a gente viu decisão de juros do Fed, a gente viu o payroll, a gente viu o Jones, com as vagas em aberto, e a gente viu o anúncio, né, de refinanciamento do Tesouro. Foi importante isso no começo da semana, tá, galera? O Tesouro vai se financiar em 750 bi esse trimestre, a expectativa era 800 bi. Por que menos? Por que vai emitir menos Treasury? Porque a arrecadação veio mais forte do que o esperado. Por quê? Porque a economia americana não para de subir. E quanto mais a economia cresce, mais receita o governo colhe, mais consegue absorver ali do setor privado impostos, né? Enfim, então isso foi positivo. A semana começou positiva, a quarta-feira caiu por causa de Google, e aí o Fed jogou uma água no nosso chopp ali. Enfim, achei que também ele foi muito pouco expressivo em relação a quando vem esse corte de juros. Só falou que março não era cenário básico. Isso já estava esperado. O Paulo não pode falar que vai cortar juros amanhã, senão ali é interminável e complica a vida dele, especialmente vendo, né, esse mercado de trabalho apertado. Mas aí, Pedroso, beleza, quando vem esse corte de juros, eu tenho argumento dos dois lados. Olha isso, se a gente pega a inflação americana anualizada em 6 meses, está em 2%. Anualizada em 3 meses, está em 1,5%, abaixo da meta do Federal Reserve. O juros real americano hoje está em 2,5%. CPI dos últimos 12 meses, 3%. Fed Funds Rate, 5,5%. É o maior juros real do século, tá? E o maior juros nominal em 20 anos. Então, se você olha esses fatores, está restritivo. A regra de Taylor, ela mostra pra gente, né, que os juros teria que cair em breve. Mas, por outro lado, com o salário hora crescendo 4,5%, né, 50% mais do que a inflação subiu ano passado, isso cria, né, um certo ceticismo entre os membros do Federal Reserve. E aí, com o PIB rodando a 3,3% trimestre passado, uma expectativa de 4% pelo Federal Atlanta de final, qual a pressa para cortar? Demorou para subir lá atrás. Vai cortar agora rápido, para depois de uma segunda onda inflacionária? Não tem necessidade. Então, eu acho que os dados hoje estão muito mais para maio e junho do que março. O mercado passou a concordar com a gente, porque a gente já fala que esse corte em março não é realístico, observando os dados de forma crua e fria. E, galera, as magníficas continuam a todo vapor. É isso aí. Só queria terminar aqui em Brasil, né? Um dado importante, né? O Brasil, diferente de lá, que você falou que lá está subindo muito mais pelo micro do que macro. O Brasil acho que está subindo, caindo muito mais pelo fluxo do que qualquer outra coisa. E o que aconteceu em janeiro foi isso. Quase 8 bilhões de saída de estrangeiro da Bolsa Brasileira. Fazia muito tempo que não saiu um volume tão alto da Bolsa Brasileira. Na minha opinião, muito ligada à magnificação. As magníficas do lado dos Estados Unidos, que está sugando liquidez junto com um cenário de juros americano que continua alto. A gente pode justificar que tem problemas locais, a questão fiscal, mas o estrangeiro ele não é tão sensível assim a essa questão. Eu acho que sim, ele está acordando e falando, pô, eu achei que lá fora ia ser pior e não está sendo. O PIB vai voar. Então deixa eu deixar meu dinheiro aqui. Deixa eu pegar meu dinheiro e voltar para os Estados Unidos. É isso. Então acho ainda pontual, não é um movimento que me parece que vai ser mantido, mas inicialmente é um movimento que eu diria que é o grande motivo da queda da Bolsa em janeiro e é o grande motivo que ainda vem arrastando, somado, lógico, alguns probleminhas aqui locais, fiscal, mas acho que ainda está muito ligado ao fluxo estrangeiro. Pedroso, só para finalizar, eu acho que é o Russell 2000, que é o índice Small Caps americano, ele é bem semelhante à performance do nosso próprio Ibovespa esse ano, que está negativo ao Small Caps lá fora esse ano, enquanto a Bolsa americana sobe 2%, 3% no ano, e as magníficas sobem na média 10%, 8%. Enfim, é muita valorização. Onde eu quero chegar, tá, pessoal? Desconto de verdade, né, frente à média histórica, em termos de múltiplo de lucro, tá na turma do fundão. A turma do fundão é quem? São os sujos, os feios e mal lavados, que é justamente as small caps, né? E aí você olha o Russell 2000, cara, tá negociando quase a menos do que 15 vezes lucro para esse ano, enquanto o S&P está 22 vezes. A média histórica do Russell 2000 é 17 vezes. Então, a gente está falando que o corte de juros vem, a economia vai continuar rodando acima da velocidade de cruzeiro, por que esse rally não pode se abranger? Por que esse rally tem que estar concentrado nas magníficas 7? E a gente ainda tem 6 trilhões de dólares, pessoal, em fundo money market, fundo caixa lá fora. Está rendendo 5,5, mas daqui a pouco vai estar rendendo 4. Esse cara vai ter que se mexer para, no mínimo, capturar um retorno maior, um yield mais expressivo no seu capital investido, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho no Russell 2000, como a gente tem que ficar de olho nas small caps brasileiras, que são mais sensíveis à queda de juros, que respondem melhor a crescimento econômico.
tá? E é daí que o desconto verdadeiro hoje está e que o mercado está jogando de escanteio. É isso aí. Acho que aqui finaliza. Pedroso, finaliza. Happy Hour. Vamos pro Happy Hour, a galera tá nos esperando. Pessoal, obrigado. 10 anos de critério, a gente agradece a todos que nos acompanham, clientes nossos, ou no mínimo, o pessoal gosta de ouvir o que a gente tem para falar. A gente nem sempre acerta, mas a gente dá a tapa a cara, a cara tapa, perdão, né? A gente comenta, fala, eu dou minha opinião, falamos com o que a gente tem em carteira. É para tentar ajudar, é para tentar clarear o cenário e às vezes eu acho que a gente falando deixa vocês mais confusos, né? Porque é tanta coisa, são dados mistos, é um momento tão inédito, eu acho, para os mercados, para a economia, para as bolsas, que, enfim, é uma digestão, uma reflexão que a gente vai fazer junto com vocês. Então, se puderem deixar aquele like, comentarem, enfim, é super importante para a gente estar propagando esse material, esse conteúdo para pessoas com o mesmo interesse. E a gente agradece no fundo do nosso coração. E agora é a hora da cerveja gelada e uma boa caipirinha. O Rio de Janeiro ele continua lindo, mesmo que nublado. E vamos que vamos, Pedroso. É isso aí, pessoal. Um ótimo final de semana para todos.